Oi! Hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto dessa senhorinha. Então vamos lá. A data prevista para Isis nascer era dia 11 de janeiro, contando as 40 semanas, né? Mas aí, quando eu tive o diagnóstico da diabetes gestacional, a médica mudou para 39 semanas e aí mudou para o dia 4 de janeiro. Quando eu fui na consulta pré-natal do dia 31 de dezembro de 2024, já era uma data assim, né, que a gente ficou pensando, eu e meu marido, nossa, vamos tentar mudar essa data quando fez o agendamento? Porque aqui eles fazem o agendamento de todas as consultas pré-natais no primeiro dia que você vai e você fala que tá grávida. Então a gente já sabia todos os meses qual era a data para as consultas. E aí quando a gente viu 31 de dezembro, a gente até pensou, vamos mudar, mas aí passou o tempo e a gente não mudou. E aí chegou o dia 31. Não, recapitulando. No dia 27 de dezembro, eu tive uma consulta pré-natal e foi com um médico plantonista, era um americano, e eu tava com a pressão alta, que eu falei isso no outro vídeo já, no vídeo anterior falando sobre como foi meu pré-natal e minha gestação aqui. E aí ele me internou pra monitorar a minha pressão arterial e aí abaixou a pressão e aí ele me liberou. Naquele dia, a Isis já poderia ter nascido, tipo no dia 27 ou dia 28, né? Mas eu não tava me sentindo preparada, não tava confiante, porque não tava me sentindo segura, assim, na verdade. Porque não era minha médica que tava ali dando, né, esses passos pra tudo acontecer muito rapidamente. Tipo, fui no pré-natal, não tinha nenhuma ideia de que isso poderia acontecer, que no mesmo dia o médico poderia me internar pra bebê nascer, pra induzir o parto. Não sabia se ia ser cesárea, não sabia se ia ser parto normal, porque até então eu tinha conversado com a minha médica pra fazer o parto normal, mas daí do jeito que ele tratou ali, com tanta rapidez, vai internar e se não abaixar a pressão já vai ter sua filha, já me passou pela cabeça que poderia ser uma cesárea, e aí me veio muito mais nervoso, minha pressão subiu mais ainda, foi pra 15/9 naquele dia, mas aí deu tudo certo e foi controlada a pressão e eu voltei pra casa. A outra consulta era já no dia 31 de dezembro. Foi ótimo, porque a minha sogra já tinha chegado aqui com o meu enteado. E a gente tava esperando que eles estivessem aqui pro dia do nascimento da Isis. Então isso já me causou mais conforto. E também a consulta do dia 31 era com a doutora Camila, que é a doutora brasileira. Que é a minha doutora do pré-natal. Que fez todo o pré-natal. E aí, no dia 31, como a gente já tinha levado esse susto no dia 27, no dia 31 a gente já deixou as malas no carro, o quarto da Isis já estava organizado, já tinha me baixado aquele espírito de limpeza para organizar a casa. Então eu já tava me sentindo mais preparada. Não vou falar que tava 100%, porque não sei se alguma mulher se sente 100% preparada para o dia do parto, a menos que seja cesárea, mas ainda assim, saber no dia que vai nascer, com certeza dá um nervoso, e a minha opção ainda era que fosse o parto normal. Então eu não tava 100% preparada, porque primeiro filho, eu não sabia qual era a dinâmica de fazer tudo acontecer ali pra ter neném, né? Mas ainda assim eu tava mais preparada do que o outro dia que o médico me internou sem eu não ter a mínima ideia de que isso ia acontecer naquele dia. Então eu já fui com as malas no carro, com a minha roupa, roupa da Isis, roupa do Felipe, tudo preparado. O Enzo e a minha sogra foram juntos na consulta naquele dia, com a expectativa de marcar um ultrassom, porque a minha sogra queria ver a Isis através do ultrassom. Só o Enzo tinha visto na consulta anterior, só podia entrar um familiar além do pai, né? E aí minha sogra tava na expectativa, coitada, e por fim não teve como marcar o próximo ultrassom, porque a médica falou que já era a data da internação pra Isis nascer. E aí a gente já tava preparado, era 6:30 da tarde, e aí começa, né, a partolândia que falam, né, aí me levaram já de cadeira de roda até o lugar que faz o parto. Você tá aí, filha? E os quartos, né? E aí, a partir daquele momento, começou a passar pela minha cabeça que tava chegando a hora de conhecer a minha filha. Até então, sei lá, parecia que tudo era muito incerto, assim, sabe? Demorou pra cair a ficha de que aquilo tava acontecendo realmente, mas tava.
E aí a gente internou 6h30. A minha sogra e meu enteado voltaram pra casa no dia 31. A gente tinha até meio que combinado de que ia na casa de uns amigos brasileiros aqui pra fazer a ceia do Réveillon, mas por fim a gente já ficou internado, ficou só eu e o Felipe. Eu lembro que na época a gente tava assistindo Cobra Kai e a série, né? E aí a gente ficava na espera, na expectativa, né, de como tudo ia acontecer e assistindo pelo celular Cobra Kai num quarto comum de hospital, só que no andar certo ali já para ter o neném. E aí vinha as enfermeiras para medir a dilatação, vinha o anestesista para conversar quando que eu ia querer fazer a aplicação da anestesia, né, que é a peridural, né. Não sei se estou falando certo, porque aqui chama epidural. Eu acho que é isso. Desculpa, tá, gente? Não é que eu quero ser americanizada, não. É que realmente eu aprendi os nomes daqui já, porque eu não tenho experiência de ter filho no Brasil. E aí, aconteceu que a enfermeira mediu minha dilatação. Eu tava com 1,5. Mas já fazia, mais de uma semana que eu tava com 1 dedo de dilatação. Naquele dia eu tava com 1,5, no dia 31 de dezembro, por volta das 7 da noite. E aí, a equipe médica conversou comigo, uma médica de plantão, não era minha médica até então, mas eu sabia que a minha médica estaria no dia seguinte, de manhã. E a minha médica é brasileira, né? E aí, mediram a dilatação, tava 1,5, e aí propuseram colocar um balão que vai inflando para ajudar na indução do parto. Por causa da pressão alta e tudo mais, eles não quiseram arriscar por muito mais tempo, então começaram já com a indução. Eu tava com 38 semanas e 4 dias. Eu esqueci de citar no último vídeo que eu falei de pré-natal e gestação, que o meu marido me acompanhou em todas as consultas. Eu falei até que tinha nas clínicas tradutor, seja uma pessoa ou um aparelho, né? Um monitor que transmite a tradução simultaneamente. Mas eu não falei que o meu marido, que é brasileiro e que fala fluentemente o inglês... Cuidado, filha. Ele sempre esteve comigo, não só por essa questão de tradução, mas por acompanhamento... para participar de tudo, né? E foi maravilhoso, com certeza fez toda a diferença. Eu queria ter citado isso no último vídeo, mas eu falo sem parar e acabo esquecendo de algumas coisas. E aí, me deram um sedativo para fazer a inserção desse balão de indução, não sei o nome corretamente do balão, mas basicamente é isso, introduz um balão na vagina e vai, com o tempo, dilatando esse balão, expandindo esse balão para fazer a dilatação aumentar. Me deram esse sedativo, eu fiquei meio grogue, e aí, por fim, quando a médica foi para introduzir o balão, ela viu que eu já tava com 3 dedos de dilatação, e que daí não era mais tão recomendado, porque parecia que a evolução da dilatação estava sendo rápida. Ou ficou a dúvida se a enfermeira tinha medido inicialmente a dilatação de forma errada ou não conseguiu ver com precisão quanto que tava e falou que tava 1,5. E aí, por fim, tomei o sedativo à toa, mas foi bom porque eu dei uma relaxada, que eu tava super nervosa, né? E isso já era mais de 8, por volta das 9. Quando foi meia-noite, tinha sido combinado que ia estourar a bolsa. E aí, assim aconteceu. Eu já tava tendo antes de internar, eu já tava tendo contrações de treinamento, que é quando a barriga fica bem durinha, mas aí ainda não é considerado uma contração de nascer mesmo, neném, né? Só de treinamento que fala. Mas lá no hospital, em vista que começou a fazer a indução, já tinham colocado a ocitocina na minha veia, caindo assim, parecia tipo um sorinho, né? Então já comecei a sentir as contrações. Eram como se fossem cólicas menstruais, só que ritmadas, então chega uma hora que começa a ficar assim, faltar o ar, não tinha posição pra ficar ali na maca, que a barriga tava muito grande. E aí, com nervosismo e tudo acontecendo,
É uma dor que vai se intensificando, mas que até então estava tolerável. Depois que estouraram a bolsa meia-noite, foi praticamente assim, basicamente assim. Deu meia-noite, eu e o Felipe desejamos Feliz Ano Novo um pro outro, estávamos só nós dois lá no quarto. Iniciamos o ano de 2025 assim, e aí deu uns 20 minutos, veio a enfermeira e estourou a bolsa. Estouraram a minha bolsa. Não tive aquilo que a gente vê em filme, né, de estar em algum lugar na casa ou, sei lá, na rua e sentir que a bolsa estourou e vazar toda aquela água. Não tive isso. Colocaram uma fraldinha embaixo de mim, tipo essas fraldas de pet. E aí estouraram a bolsa pra não fazer tanta bagunça, né? Então tinha aquela fraldinha ali, saía um pouco de sangue e o líquido amniótico. E aí a sensação que eu tinha é que ela ia nascer muito rapidamente depois que estoura a bolsa, mas não é assim que acontece. Mas eu não tinha experiência nenhuma, né? Só tinha estudado bastante as coisas através de vídeos do YouTube, que foi muito bom, vale muito a pena. Mas viver ali, né, aquele momento é muito diferente do que ver o relato de outras pessoas, porque cada parto é único. E aí estourou a bolsa, começou a ficar cada vez mais forte as contrações e aquela dor que passa a se tornar um pouco insuportável, eu diria, mas eu sei que não chega nem perto de realmente acontecer, né, o nascimento ali, eu não senti, mas estouraram a bolsa meia-noite e pouco, quando foi umas 2 e pouco que eu já não tava mais aguentando aquela dor das contrações. Eu tava com, acho que por volta dos 6 dedos de dilatação já. Tava fazendo todo o monitoramento, né? A cada 1 hora, 2 horas, não lembro ao certo. Mas eu pedi a anestesia. E aí foi a hora que foi mais difícil pra mim, porque meu marido não pôde ficar comigo no momento de aplicarem a anestesia. E ficou 2 enfermeiras e veio o anestesista. E eu não entendia o inglês do anestesista. Ele falava com bastante sotaque e começou a me deixar nervosa porque ele me fazia perguntas, eu não sabia responder. Eu já tinha assinado um grande formulário com o meu marido junto, falando das possíveis causas e efeitos da anestesia e tudo mais. Mas ali naquele momento de tomar anestesia, que eu não sabia como era, só sabia que era uma agulha muito grande que iam colocar na minha coluna. Eu não sabia qual era a posição certa, eu só lembro que a enfermeira, que também estava grávida, sentou na minha frente, me deu as mãos e falou pra eu ficar tranquila, que ia dar tudo certo. O inglês dela, graças a Deus, eu entendia. E que eu não precisava ter medo, que tava tudo correndo muito bem. Ela também tava grávida e ela falou que não sabia o sexo do neném, que ia ser surpresa, que era o primeiro filho dela. E aí aplicaram anestesia, doeu muito. Doeu, eu lembro, assim, que foi uma das partes mais difíceis, porque além do medo que eu tava de eu não estar numa posição correta, de eu não entender o que o anestesista tava me perguntando e me pedindo, me deu muito medo de acontecer alguma coisa errada por minha culpa ali, de não ter entendido o que estava acontecendo, sabe? Por causa do idioma. Então, essa parte foi, pra mim, uma das partes mais difíceis, principalmente porque meu marido também não tava junto, mas deu tudo certo. O que aconteceu foi que a enfermeira falou que depois de alguns minutos, dentro de 1 hora mais ou menos, 40 minutos, eu ia conseguir tirar uma soneca tranquila e que no período da manhã voltariam pra checar de novo a dilatação. Mas eu ainda sentia... Eu comecei a sentir dormência nas pernas, mas eu ainda sentia a minha perna esquerda. E ainda tava sentindo as contrações leves, bem mais leves do que antes da anestesia, mas ainda tava sentindo dor. E ela tinha me falado que eu ia conseguir dormir, e eu não tava conseguindo dormir. E aí eu falei pro meu marido, e aí a gente chamou de novo a enfermeira, e a enfermeira falou que eu podia apertar um botãozinho verde que tinha ali do lado, um botãozinho que acendia a luzinha verde. E que daí isso ia me dar uma dose a mais da anestesia. E aí foi ótimo, eu apertei aquele botãozinho uma vez só. Depois eu fiquei sabendo que podia ter apertado mais que uma vez, mas eu apertei uma vez só e foi suficiente pra daí sim eu ficar 100% relaxada, 100% sem sentir dor e 100% sem sentir as minhas pernas. Que daí me causou maior segurança de saber que eu não ia sentir a dor do parto. Que era o que me dava mais medo, assim, de não aguentar a dor, sentir muito medo de morrer, por causa da dor, de não aguentar, por causa da pressão, enfim, de tudo que tava acontecendo, da pressão alta que eu tava, né? Fiquei com medo disso tudo, mas eu tava sendo monitorada o tempo todo, mas de uma forma muito humanizada. Como eu já disse, eu não tenho a experiência de ter um filho no Brasil, mas aqui foi uma experiência muito humanizada, um quarto realmente de hospital, não era
nada que parecia, assim, um ambiente de cirurgia, nada. Não sei como que é quando é realmente a cirurgia como que fala? Da cesárea. Nossa, fugiu. Mas ali pra mim foi tudo muito tranquilo, eu ficava entre 1 e 2 enfermeiras, o médico vinha periodicamente. Mas aí quando foi por volta das 6 da manhã, a médica ainda plantonista veio checar a dilatação e eu já tava com 10 de dilatação, então já era hora de começar a fazer a força pra neném nascer, que é que eles chamam de pushing, que é o empurrar, né? E aí, eu ainda tava assim... Eu sabia que a minha médica ia entrar no plantão daquele dia, no dia 1º de janeiro, 7h30 da manhã. Então eu tava com a expectativa de que ela fosse lá pra fazer o parto da Isis, né? Só que daí, quando chegou a médica, 6 e pouco da manhã, e falou que a gente já ia começar esse processo, eu pensei, poxa, a doutora Camila não vai estar aqui, né? Não vai ser a doutora Camila. Mas eu também não imaginava que ia demorar pra acontecer esse processo de empurrar pra neném nascer, né? Ela tava encaixada, tava tudo certinho. 10 de dilatação, que é o ideal. Mas fazendo muita força, do jeito que eles me ensinavam, na hora que vinha a contração, eu não sentia a contração mais, né? Porque eu tava com anestesia, mas tinha o telão monitorando e tinha as coisas na barriga, tudo pra ver certinho quando que acontecia a contração. E graças a Deus a minha pressão arterial tava estável. E aí, quando vinha a contração, era a hora de eu puxar o ar forte e contar e fazer 3 vezes força. 1, 2, 3. E depois pausar com toda a força do mundo que eu tinha. Né, filha? Eu tô falando do seu nascimento. E aí eu fazia toda a força que eu podia e parecia que nada tava avançando na minha cabeça, né? Mas eu não tava vendo ali. E meu marido tava ali do lado o tempo todo. Inclusive, ele ajudou a segurar a minha perna pra fazer o pushing, né? Ele que ajudava, ficou ele mais uma enfermeira e uma médica. E aí, quando foi por volta das 8 da manhã, a minha médica, a doutora Camila, apareceu. E a gente já tava lá no processo de fazer o pushing fazia mais de 1 hora. 1h30, mais ou menos. Não, quase 2 horas. E aí ela chegou, eu já tinha tentado várias posições, já tinham colocado um ferrinho assim pra eu me apoiar, pra tentar como se fosse de cócoras. Já tinha tentado de vários jeitos fazer, já tava começando a ficar um pouco com medo de ter sofrimento da bebê, ou da minha pressão voltar a subir, ou de precisar ir pra cesárea de emergência, enfim, começou a passar bastante coisa pela minha cabeça, mas eu não tava sentindo dor nenhuma. Era só aquela aflição de fazer muita força, era como se eu estivesse fazendo, sei lá, quantos abdominais ali por minuto, porque eu tinha que aproveitar as contrações que já tava super ritmada pra fazer a força pra neném nascer. Já tava ali fazia mais de 2 horas. A boca extremamente seca, já com essas preocupações de será que vão me deslocar pra fazer a cesárea, será que minha pressão vai subir, mas tava tudo controlado. E aí, quando a minha doutora chegou, mudou todo o ambiente, mudou toda a energia. Foi fundamental pra mim, doutora Camila. Se um dia você ver esse vídeo, um beijo, você fez toda a diferença. E aí, quando ela chegou, e aí conversando em português comigo, e falando, Raquel, você tá indo muito bem, a gente já tá na metade do caminho, me dando todo o incentivo, e faz toda a força que você puder, vai dar tudo certo. Perguntei sobre a possível cesárea, ela falou que não tava naquele momento, que tava tudo dentro ali do esperado, pra eu ficar tranquila, pra eu dar meu melhor. Foi assim, transformador aquele momento quando ela chegou. E aí, depois de mais 1 hora ainda fazendo força, eu lembro dela falando se eu queria ver a Isis nascendo, porque tinha um espelhinho no teto. E aí eu falei que queria, então no momento em que ela encaixou pra sair, eu consegui olhar pro teto e ver através do espelho a cabecinha dela saindo, assim. A doutora até brincou e mexeu no cabelinho dela, fez um moicaninho no cabelinho dela. Foi uma imagem que eu nunca vou esquecer, foi impressionante ver aquilo acontecendo, mas foi muito legal ter a oportunidade de ver isso. E aí depois de mais 3 forças lá que ela pediu, que depois que eu vi o cabelinho dela ali, mais 3 forças, aí a Isis nasceu. E foi um choro de alívio, de emoção.
Ui, parece que eu consigo até reviver, ressentir um pouquinho dessa sensação que eu tive de descarregar, assim, aquela adrenalina que estava acontecendo. Eu lembro também da sensação de tremor que eu tive antes da Isis nascer, e falam que é normal, que é essa descarga emocional e hormonal do momento. E aí, quando ela nasceu, eu só lembro da doutora Camila falando: você quer ela? E eu, sim, pra ela, que pra mim, sim, tem na minha cabeça falando tudo isso, mas eu acho que eu só fiz o gesto. E aí eu lembro de falar pro meu marido: ela nasceu, e que aquele alívio e emoção tomou conta de mim naquele momento. E ter minha filha no colo naquele segundo, às 9h17 da manhã do dia 1º de janeiro, foi assim, o primeiro dia de ano mais transformador da minha vida, e que vai ser pra sempre, com certeza. 1º de janeiro de 2025, agora ela já tem 1 aninho. E foi isso, meu relato de parto, cara. Nossa, contar, reviver, assim, as imagens na memória é muito legal. Tô surpresa que eu não me emocionei, mas eu acho que eu quis me empenhar pra fazer um vídeo bom e ficou até maior do que eu esperava esse vídeo. Mas é muito legal poder contar a minha experiência. Eu gosto muito de assistir outras experiências também de relato de parto, que cada um é único e é muito lindo, é um momento muito divino e transformador. Meu marido cortou o cordão umbilical dela e também foi muito legal a gente ter gravado, a gente ter as fotos desse momento. Tem foto com as enfermeiras, tem foto com a doutora e tem vídeo cortando o cordão umbilical. Meu marido ter participado de tudo foi muito legal, apesar de eu ter tido uma resistência antes disso acontecer. Tinha um pouco de receio de causar algum trauma, sei lá, dele ver eu ali numa exposição, numa vulnerabilidade em que talvez eu não quisesse demonstrar, enfim, fraqueza do momento, mas coisas da minha cabeça, e ocorreu tudo como Deus quis para aquele momento, foi tudo perfeito. Minha pressão não subiu, não precisou fazer nada que fosse com emergência. E mais uma vez Deus me ensinou sobre a paciência e controlar a ansiedade na gestação e até ali naquele momento do parto. E agora com outros desafios, né, filha? E já tá desse tamanho. E eu olho pra ela e falo: eu não acredito que você nasceu de mim. Linda. É isso aí. Depois eu conto mais coisas sobre a maternidade, sobre a vida aqui nos Estados Unidos. E dá pra fazer um parte 2, não do relato de parto, mas depois, como foi o primeiro dia no hospital, como que é o hospital, como foi receber minha sogra e o Enzo, que eram as 2 únicas pessoas da família. O Enzo, meu enteado, né? As 2 pessoas da família que vieram para os Estados Unidos. A minha mãe não pôde vir, eu posso falar um pouco sobre isso também, como foi pra mim. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para me ajudar a crescer e conseguir produzir cada vez mais conteúdo. E é isso, um beijo!